O cordel é uma das expressões culturais mais marcantes do Nordeste brasileiro. Com seus versos rimados e narrativas encantadoras, essa arte perpetua tradições, conta histórias, aborda temas do cotidiano, contribuindo para a formação de uma identidade rica e singular. Na cidade de Patos, dois grandes representantes dessa modalidade artística, Antônio Mota e Chico Velho, dedicam suas vidas a manter essa essência poética. Eles relembraram com carinho o início de suas trajetórias e compartilharam como surgiu o interesse pela cultura popular e escrita criativa. Desde criança que eu já produzo alguns textos, alguns versos, mas a produção verdadeiramente para a parte de divulgação só em 2000, 2001 que eu comecei. Agora, veio inspirado do meu pai que não sabia ler e comprava cordéis para eu ler. Então foi ali que realmente começou a questão de gostar de literatura de cordel. E hoje, realmente, eu faço parte desse time de escritores, de cordelistas, e graças a Deus tem mantido a arte viva, que fundamentalmente é isso, né? A minha primeira inspiração foi, eu estava um dia rabiscando, doido para escrever para o Forró Fest, né, que era um festival de música que tinha aqui na nossa região. E então eu comecei a rabiscar um primeiro poema e escrevi a Paixão de um Matuto, né? Comecei a escrever e tal, aí surfejei a música. E aí consegui fazer esse poema, né? Aí comecei a me adentrar dentro da parte de versificação, né? Estudando, baixei uma apostila de versificação, comecei a estudar a parte técnica de cordel, né? E aí fui me adentrando de modo que eu cheguei a um ponto que comecei a escrever o primeiro cordel, que foi um cordel ligado à igreja, né? A história da igreja contada no cordel. Inseridos no universo dos cordéis, eles recordaram suas primeiras obras que foram alicerce de suas carreiras como escritores, inspirando não apenas outros trabalhos, mas também novas gerações que desejam preservar essa manifestação literária e cultural no sertão paraibano. O primeiro cordel que eu escrevi, que foi Judas Ainda Está Vivo, é uma crítica à questão da sociedade lá na era de 2000, e a partir disso eu venho fazendo uma intercalação. Textos de um âmbito mais engraçado e mais crítico também. Então eu trabalho nessas duas linhagens, crítica e a questão do humor. A gente já trabalhou literatura de cordel algumas vezes por incentivo da Secretaria Municipal de Educação e agora recentemente nós trabalhamos produções sobre a questão da consciência negra na sala de aula e os próprios alunos produziram textos. Nós fizemos inclusive na última sexta-feira a divulgação desse trabalho e fizemos uma publicação com os textos dos alunos. É muito importante isso aí e traz de certa forma a possibilidade de manter viva a tradição através da literatura de cordel. Isso é muito positivo. A literatura de cordel tem a capacidade de passar por uma metamorfose. Nós sabemos, inclusive, quando surgiu a parte de imprensa, a parte de escrita, que antes funcionava até como jornal, a literatura de cordel, houve um grande desafio. E hoje, com a modernidade, aí sim é que os desafios acontecem de forma mais proposital. Só que assim, quando isso traz para a literatura de cordel a possibilidade de recriar textos, trazendo dentro do contexto atual, nós temos muito mais possibilidades, porque novos temas vão surgindo. Mas o meio da literatura de cordel, da arte, continua viva. E Patos, inclusive, é um celeiro desde o início. Eu tenho cerca de 20 trabalhos publicados, né? Ultimamente escrevi agora 2 trabalhos, né? A história de Padre Fabrício, contado no verso e prosa, e o centenário de Dom Geraldo, que então bispo, segundo bispo de Patos, né? 2 trabalhos que foi feito agora recentemente. O diferencial que a gente introduziu dentro do cordel é com relação a um tipo de literatura, né? Que a gente está inserindo dentro da parte introdutiva do cordel, que chama-se acróstico, né, que são palavras verticalizadas em que cada letra corresponde a um verso, né, ou uma frase. E a gente está trabalhando com esse tipo de acróstico chamado acróstico cruzado. Temos aqui esse livro, especificamente esse livro aqui de Padre Fabrício, né, e a gente escreveu aqui Fabrício Timóteo, né, que é o padre, e do outro lado, complementando, eis o missionário. E dentro da estrutura aqui a gente escreveu um tema ligado a parte introdutiva que fala como se fosse uma oração acróstica para ele. Com relação a um poema que eu fiz para Ariano Suassuna, na época foi 2013, né, que ele esteve aqui em Patos pela última vez, e a Secretaria de Cultura me solicitou um poema no formato de um acróstico para me fazer para ele. Um trabalho muito interessante, ele elogiou muito meu trabalho e, graças a Deus, eu fiquei muito orgulhoso.
Os cordelistas patoenses destacaram a importância desse material que vai além do simples ato de narrar histórias. Para eles, esses registros são instrumentos com grande valor histórico, uma forma de educar, sensibilizar e conectar pessoas com suas raízes e heranças culturais. É uma forma de eternizar o ser. A partir do momento em que se produz um texto, e eu estou falando especificamente da literatura de cordel, o próprio cordelista deixa de ser apenas alguém e passa a ser esse para o mundo. Então, a literatura de cordel tem esse papel fundamental de manter viva a tradição, de manter viva a história, porque nós versejamos acerca de todos os temas antigos, temas contemporâneos, e isso faz com que essa arte tenha essa grande capacidade de levar ao futuro o que nós vivemos hoje. Eu acho muito importante porque aí é um resumo de uma história, de um evento que acontece, que você escreve, e aí você tem uma informação bem objetiva, né, de um assunto, um determinado assunto que você queira implementar para o conhecimento das pessoas. Isso é uma cultura muito interessante e, graças a Deus, estou sendo muito procurado, inclusive agora ultimamente fui procurado pelo Museu do Rio Grande do Norte, né, através da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Norte, para escrever a história do museu contada no verso e prosa, né? A dedicação desses contadores de histórias é um exemplo de resistência e amor por suas origens, provando que a literatura de cordel é um conhecimento eterno, que continuará encantando e educando por muitos anos.